Bom dia, povo de Deus. Para mim é uma alegria imensa estar mais uma vez aqui com vocês, reunidos nessa manhã, para responder uma pergunta de uma pessoa que me fez na rua esses dias. Ela me perguntou: irmão Pedro, quando depois do arrebatamento, logo assim o arrebatamento acontecer, da igreja subir para os céus, fecha-se a porta da graça, ou seja, a palavra graça, proteção à vida. Então fecha-se a porta da graça. Ainda há salvação a não ser para Israel? A resposta lógica está na palavra de Deus. Deus não deixa sombra de dúvida com respeito a isso. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, e o versículo de número 4 vai nos explicar de forma clara e lúcida sobre este assunto. O versículo 4 nos enfatiza muito bem isso. Diz assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Veja o que a Bíblia vai nos falar. João diz: eu vi tronos, e assentados sobre esses tronos, pessoas que eram capazes de julgar. Quem? A igreja arrebatada, os salvos em Cristo. Mas João também diz que viu outras pessoas. Ele disse: eu vi as almas daqueles que foram degolados. Eu vi as almas daqueles que foram degolados. João não está falando aqui que viu ele em corpo, transformado, glorificado, não. João diz: eu ainda vi as almas, ou seja, ainda vão receber um novo corpo. Enquanto que a igreja, Paulo relata que a igreja é arrebatada aos céus, ela receberá um corpo incorruptível e um corpo imortal, Como explicar isso então? Quando você vai para o livro de Apocalipse, mesmo no capítulo de número 6 e versículo de número 9, a Bíblia vai nos falar o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, ó santo dominador, que julgas e vinga o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Veja que eles estão fazendo uma pergunta, eles estão procurando vingança. Isso porque o seu corpo ainda não foi incorruptível. Eles estão querendo uma vingança carnal, Então, essas pessoas que estão debaixo do altar são essas mesmas almas que estão sendo degoladas, que João viu no capítulo número 20. Elas haverão de ressuscitar e com Cristo reinarão por 1000 anos. A ressurreição, nesse contexto, ela é feita da seguinte forma: ressuscita, a igreja vai só para o céu, e esses que forem mortos vão ser juntados debaixo do altar, ou seja, é uma antessala, digamos que é uma antessala próximo à boda do Cordeiro, ou seja, uma antessala. Não vai chegar onde a igreja está, mas vai ficar numa antessala esperando o momento que se complete o número daqueles que hão de ser mortos. O versículo de número 10 fala isso. Versículo 11 diz o seguinte, é realmente o versículo de número 11 que vai falar sobre isso. E a cada um lhe foi dado uma veste comprida, branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que haviam de ser morto como eles fora. Então é um número determinado que vão ser mortos, de pessoas e que vão estar debaixo do altar. E aqui no capítulo número 20, João fala que eles vão reinar com Cristo, ou seja, haverá sim a ressurreição nessa época. Ela será uma coisa em 2 tempos. A primeira ressurreição, ela dá-se em 2 tempos. A primeira leva é a igreja, a segunda leva, quando vai ressuscitar, já é a parousia, Jesus já está voltando, está voltando, e essas pessoas vão ressuscitar, elas vão voltar a ganhar um novo corpo e vão reinar com Cristo durante 1000 anos.
A época em que Satanás será preso, aqui é o versículo, a partir do versículo 5 nos fala a respeito disso, né? Vindo, eles descem dos céus, a Bíblia fala descer dos céus com anjo e tal, e tranca lá o abismo, né? Satanás lá dentro, então começará o milênio, e essas pessoas vão reinar juntamente com a igreja, vão ressuscitar, receberão corpos, mas corpos físicos, né? Corpos glorificados também, digamos assim, né? Corpos imortais agora, e participarão do milênio com Cristo. Então haverá salvação, mas a salvação só vai acontecer por meio disso, degolamento, ou seja, estrangulamento, ou será um tipo de mártires. Não haverá salvação mais pela graça. A porta da graça se fecha quando a igreja sobe. Começa um período que nós chamamos de período da lei, para salvar Israel. Mas esses que não negarem a Deus, que não se entregarem, se não deixaram a marca na sua vida, a marca da bênção sobre a sua vida, eles vão ser salvos sim, vão ser salvos. Mas por meio de que a Bíblia fala, envia as almas daqueles que foram degolados. Versículo 4. As almas daqueles que foram degolados, ou seja, a escolha é sua. Vai pela graça ou você vai pela dor. A escolha é sua. Conserta a sua vida hoje, né? É melhor, a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que vai na primeira leva. Tá? Não fica esperando Jesus voltar com uma parausia, voltar no meio ao céu, para você aparecer para todo mundo ver, para você se ressuscitar, não. Você tem que morrer primeiro, né? E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, que muitos de nós que estamos vivos, né, seremos arrebatados. Então, é o nosso tempo. Eu creio que é o tempo da igreja. Então, para você está com a vida um pouco bagunçada aí, você que me perguntou, meu Pedro, haverá salvação? Haverá, mas por meio de degolamento. As pessoas vão sofrer na mão do anticristo. Aquelas pessoas que estão desviadas dentro da igreja, aquelas pessoas que vivem uma vida de qualquer jeito dentro da igreja, essas igrejas que estão aparecendo, tantas igrejas aí, né? Tem igreja que para tudo quanto é gosto, né? As pessoas vivem uma vida relaxada, uma vida achando que as coisas boas, né, da terra que influencia, não, e esquecendo de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, estão buscando as coisas terrenas. Essas pessoas vão ficar, mas poderão ser salvos? Poderão, mas terão que lutar pela sua salvação, enquanto que nós, que formos arrebatados, né, fomos arrebatados por Cristo, aleluia, estaremos gozando, né, nas boldas do Cordeiro, enquanto eles estão lutando pela sua salvação. A escolha é sua. Conserta a sua vida hoje, entrega a sua vida para Jesus, porque Ele virá e não tardará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Está respondida a questão aí. Haverá sim salvação por meio de estrangulação, por meio de degolação, ou seja, mártires. Tá? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.